pessoal, mais um ManzaCast e a Convapcast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia e arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor. E hoje a gente tem um programa especial junto com a Convap, que é o Convapcast. Para gravar esse programa aqui, a gente está junto aqui com o Ronaldo Quiroga. Fala, Ronaldo, tudo bem? Mais uma vez. Sua audiência, um ótimo, não sei qual período que estamos, né? Mas dia, tarde ou noite, dia, né? tarde ou noite. Muito bom estar aqui com vocês. Sim, conta pro pessoal quem está aqui para gravar um podcast hoje com a gente. Nós temos convidados especiais aqui, temos Sim. os fundadores da Convap, né? Hoje temos aqui a dupla José Antônio Marcondes César e Frederico Marcondes César, para poder ser entrevistados aqui por nós. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que esse programa tem uma penetração muito boa, principalmente pensando na nossa área, na área técnica, Sim, na construção civil, e ligado ao nosso maior sindicato regional, que é a Convap, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Muito bacana, gente. Não, o interessante dessa nossa conversa aqui, Sim, descontraída e informal, é de a gente poder relembrar os idos tempos da nossa empresa, que já vão 44 anos de atuação. Então vai ser seguramente uma conversa muito bacana e para a gente poder estar relembrando esses momentos aí, bons, difíceis, né? Mas sim, desafiadores, mas também com muita conquista, muita alegria e sucesso, com felizmente. certeza. Tem aquele ditado que fala, né, que você tem que plantar uma árvore e escrever um livro. Hoje em dia você grava um podcast e conta sua história. É quase a mesma coisa, né? É mais rápido e curto. Fica registrado ali. Bacana. Mas então, vamos começar pela história. Conta um pouco da história da Marcondes, do Fred, do Zé. Conta pra gente essa história. Ok. Divide aí um pouco entre os dois. Só essa pergunta já vai dar uma Fred, hora de não, já, só deixa eu de falar conteúdo. do livro. É muito interessante esse negócio da informação, da leitura e tudo mais. Sim. Eu ainda prefiro o livro, porque o livro você faz anotações e você consegue consultar, porque às vezes aquele assunto ele tem formas diferentes, dependendo do que você lê para frente. Cada um interpreta de uma forma, né? Sim. Mas, assim, começando a nossa história lá, da nossa empresa, ela começa em agosto de 1980. Uhum. Eu trabalhava na Xerox, quando nós viemos para São José dos Campos em 1976, que meu pai foi gerente da Caixa Econômica Federal a vida toda. Foi o único emprego do meu pai. Então nós moramos em Guará, Cruzeiro, Taubaté, São José, Santos, Santa Cruz do Rio Pardo, porque o funcionário da Caixa Federal parece um soldado, cada hora ele está servindo num front. E em 76 nós chegamos aqui, eu comecei a trabalhar na Xerox em 76 e fiquei até 1980. E eu tinha dois chefes, que eu tinha uma relação muito boa com eles também comigo, Walter Soca e Sérgio Portugal. E no dia 30 de maio de 1980, dia do meu aniversário, quando eu estava fazendo 24 anos, eu fui demitido da Xerox. Sim. E eles, os dois, meu chefe, Fred, isso aqui não é para você vai tentar alguma outra coisa. E assim nós começamos a consultora. Em agosto de 80, começamos a construir 2 casinhas geminadas na Vila São Bento, aqui em São José dos Campos. Era um terreno que nós tínhamos de 12 metros por 25. Aí desdobramos esse terreno. Eu com o Zé fomos morar numa edícula. Aliás, começamos morando no quarto da casa de um amigo. Nós alugávamos o quarto onde nós ficávamos. Depois nós melhoramos e alugamos uma edícula. Então eu com meu irmão, isso em 80. Então eu comecei a fazer 2 casinhas geminadas e o Zé, meu irmão, arquiteto, ele trabalhava na IB Casa, que construiu a Vista Verde aqui em São José dos Campos. Então ele estava trabalhando na IB Casa e começamos a fazer algumas obras particulares, clínicas dentárias e casas de bom padrão no Jardim Esplanada. Eu fiquei cuidando desse braço nosso de casas no regime de incorporação, construía e vendia. E as casas que o Zé estava tocando é o que nós nos mantínhamos, com aquela taxa de administração. Então esse foi o começo. Começamos com 2 casas, eu tinha um Passat, vendi um Passat a álcool zero, comprei um Fusca e levava todo dia para a obra 5 sacos de cimento no banco de trás do Fusca e 5 sacos de cal no porta-malha dianteiro.
Então, são momentos de muita luta, e o Zé trabalhando de um lado e eu do outro, e nós começamos assim. Mas exatamente. Mas é muito interessante, porque a casa que a gente alugou, a edícula, metade era o nosso almoxarifado e outra metade a gente morava. Não, e nós não tínhamos dinheiro para pintar a parede toda escorrida. Não, você tinha um Passat azul, comprou um Fusca, eu tinha um Passat marrom, comprei um outro Fusca. Então a empresa começou violentamente. Dois Fuscas. E tem uma passagem também uma que foi... frota, né? Uma frota. Já compramos uma frota. Tem uma passagem também que foi também bastante emblemática, duas passagens, para mostrar o quão é difícil. Para quem está começando hoje, sem conhecimento, sem recurso, sem a informação, jovem, o único valor que nós temos naquele momento, o que é a determinação e a vontade de vencer. Não tínhamos mais nenhuma ferramenta que não fosse essa. Duas passagens emblemáticas. A primeira, quando nós compramos a primeira caminhonete, era uma Rural Willys F75, né, que já na época já não fabricavam mais. Eu me lembro quando nós compramos a caminhonete, eu disse ao Zé, falei, Zé, não vai dar para comprar o macaco para trocar a roda, para trocar o step, porque é muito caro. Então vamos ficar só com a caminhonete, mas o pneu não vai furar, não vai ter problema nenhum. Ih, rapaz. Num belo dia, meu irmão voltando de São Paulo com 5 caixas d'água na caminhonete, me fura o pneu 10 da noite, lá próximo de Jacareí. É a lei de Murphy, né? Não chovia. Não vai furar. Era um verdadeiro... era um dilúvio nesse Se tivesse o step, ele não furava. Aí, então, não compra. Aí compramos o step. Mas não compramos porque o macaco era muito caro. Depois teve outra passagem também. Eu passando pela Dutra um dia, sentido Taubaté, que eu fiz a faculdade em Taubaté, eu vi uma placa tombada na Dutra. Da Band. Da empresa Band. E aí... Não é Band TV, é Band... eu me lembro onde tinha Band Tub. Eu vi essa placa tombada e falei pro Zé, falei, Zé, tem uma placa tombada na beira da Dutra que eu acho que daria para nós pegarmos e fechar o nosso... Usar como tapume. Como tapume a nossa casinha. Aí o Zé chamou um amigo que tinha uma Kombi, foram e pegaram a placa. E nós fechamos o tapume das casinhas, enfim. Ela estava jogada, perdida, né? Sujando ali o ambiente, era um entulho. Aí nós passamos e fizemos uma coleta do material que não nos pertencia. Fizeram um favor ali, né? E fechamos a nossa... Limpamos a Dutra, as nossas casinhas. Ô, Lúcio, mas a gente tem histórias interessantes. Eu conheço o Zé, o Fred, desde o começo da empresa, né? Nós estamos juntos, somos amigos. E o interessante nessa história toda primeiro a questão a gente falando um pouco da associação, um pouco dessa motivação e dessa troca de experiências, né? Que sempre foi determinante na nossa vida empresarial, e o Fred foi presidente por várias vezes, a gente chamava ele de Fideurico, né? Porque ele não queria sair da presidência, e o Zé hoje, né? que assume um papel importante na diretoria. Mas a Marcondes de César ela tem dois lances assim, de inovação bastante importantes, um ligado na área do Zé e outro ligado na área do Fred. O Zé, como um coordenador, um diretor técnico da empresa, inovou com a construção em bloco estrutural, né, que era uma coisa muito pouco usual em São José dos Campos. Né, e eles foram discriminada pelos compradores. Discriminada. Tinham resistência de questão E só fazia predinho com 4 pavimentos. Só 4 pavimentos. Então, eles foram inovadores naquele momento. E uma outra grande inovação foi, na época, o plano ideal, né, que era um plano de financiamento próprio. Sistema ideal. Então, o sistema ideal, que foram 2 passos importantes para a construtora e inovadores. Né? Hoje a gente fala tanto em inovação, e já naquela época eles já praticavam inovação na construção civil, e isso também a gente considera que foi um passo importante na vida da empresa, né? Sem dúvida. Com certeza. Conta pra gente a passagem do alvenaria estrutural e depois a gente escuta do plano. É muito interessante. Eu tinha um professor muito conhecido no Brasil, Carlos Tauel. Ele, junto com mais um grupo, foram quem criaram, a pedido da Camargo Correia, a primeira indústria de bloco estrutural do Brasil.
E ele fez uma palestra quando eu era estudante, hoje formado há 45 anos, quando era estudante há 50 anos atrás. Ele fez uma palestra, eu gostei muito, fui falar com ele. Uhum. Fiquei amigo dele, somos amigos até hoje. E entrei nesse mundo de inovação, conforme o Ronaldo colocou, do bloco estrutural. Muito interessante, E estamos coisas até novas. hoje, né? E viemos nos aperfeiçoando, e estamos executando e divulgando isso até hoje. Com certeza. E aí, nessa mesma linha, em 1992, como nós começamos a empresa, fazendo as casinhas, logo depois, pelo relacionamento que meu pai tinha com a Caixa Econômica Federal, ele me levou até São Paulo, onde era uma única superintendência da Caixa Federal, tinha uma única superintendência no estado, que era em São Paulo, na Avenida Paulista, que é um prédio até hoje da Caixa Econômica Federal. Então, eu fui lá com meu pai, ele me apresentou o diretor de habitação à época, que era contemporâneo do meu pai na Caixa, José Giongo Rocha Júnior, e ele, eu me lembro, na mesa, ele falou, Clemente, o que você quer? Não, meu filho está querendo fazer um predinho aqui, assim. Aí o Giongo me perguntou, eu garoto de 24 anos, falou, o que você quer, garotão? Eu queria fazer um predinho ali de 3 andares. Ele virou assim e falou para meu pai, Clemente, aqui você tem crédito ilimitado. Oh, beleza. Olha só. Aí nesse dia ele falou, garotão, traga os seus papéis que o seu financiamento já está aprovado. Então esse relacionamento com meu pai permitiu que a gente apressasse o processo. Porém, chegando em 92, os financiamentos imobiliários, eles escassearam. Tanto o fundo de garantia... Na época da Encol ali ou não? Não, foi antes. Antes. Mas não tem relação com a Encol. Foi um momento da economia que os bancos deixaram de financiar, e tanto o Sistema Brasileiro de Poupança Empréstimo, quanto o Fundo de Garantia, e nós nos vimos numa situação, assim, uma empresa jovem, com 10 anos, 11 anos de atuação, nós precisamos criar alguma alternativa de nós continuarmos produzindo. E eu me recordo, essa vivência nossa, sindical, dentro da Convap, dentro do Secov, dentro do Sinduscom, a gente teve um relacionamento, uma capilaridade muito grande de relacionamento no Estado, ou mesmo no país, com os empresários. E me recordo, em 92, a consultora Rocha lançou um plano chamado Plano 100. Plano 100. E nós achamos muito interessante aquilo. Aí nós estudamos esse Plano 100 da consultora Rocha, fizemos adaptações e lançamos em março de 93 o nosso sistema ideal, que nós já temos hoje desde então. Então são mais de 30 anos que nós trabalhamos com autofinanciamento, ou seja, nós, empresa, fazemos o financiamento próprio ao nosso adquirente final em até 200 meses. Mas daí nós copiamos esse modelo e copiamos vários outros. Daí eu me lembro, copiamos o Plano 100 da Rossi, copiamos o sistema fácil, que era da CGN, que era da Cesário Gale Neto, copiamos um outro financiamento que era da Rodobens, uma grande empresa de São José do Rio Preto, e eu me lembro, à época, eu sentei com o Veri, que é o Veridiano, da Vinac, aqui de São José dos Campos, e peguei também o contrato de consórcio dele. E o que fizemos? Pegamos tudo isso, jogamos no liquidificador e saiu o sistema ideal, que é o nosso plano até hoje que nós atuamos. Então, foi um momento, como o Ronaldo falou, foi um momento assim que foi um marco, foi um divisor de águas para a nossa empresa. Nós saímos do autofinanciamento, do financiamento bancário e fomos para o autofinanciamento. Isso, logicamente, trouxe uma tração, uma velocidade maior para os nossos projetos, para os nossos produtos, e conseguimos acelerar. Depois de alguns anos, nós começamos a perceber que outras empresas também vieram nessa mesma esteira de autofinanciamento. Enfim, então foi um momento bastante saudável para a empresa, bastante diferente para o mercado e que ganhou bastante tração nesse momento. Então, nós lançamos isso em final de 93, início de 1994. E esse projeto, o plano, né, o sistema, ele proporcionou velocidade para a gente e maior venda, velocidade na execução, que não dependia
de Caixa ou qualquer outro Sim. órgão financeiro. Financiamento E direto, nós éramos né? menos burocráticos, né? Não tinha Exato. essa exigência toda E é que a instituição exatamente financeira. isso que eu ia falar, Isso da simplificou importância muito. disso para a empresa, mas a importância social também do sistema. Não. Porque como os bancos eram muito rigorosos, né, para Seletivos, poder enfim. ofertar o crédito, então muitas pessoas tinham vontade de adquirir o imóvel e não tinham condição de fazê-lo, né, por uma questão de cadastro, por uma questão de renda. E esse sistema possibilitou que muitos compradores ingressassem no seu primeiro imóvel. Tanto é que a Marcondes César trabalhou começando com unidades menores, e à medida que ela ia aumentando, os mesmos clientes que compravam as unidades menores iam migrando para as unidades maiores. Né? Temos Fidelizava o cliente. E nessa época, bem lembrado, Ronaldo, nessa época, como nosso cliente, como o nosso banco era o nosso cliente, Sim. então nós começamos a fazer, dando um tratamento diferenciado à época para os clientes. E persiste até hoje na empresa. Qual seja, nós temos visitação quadrimestral às obras. Então, a nossa equipe de engenharia e nossa equipe comercial recebem todos os compradores a cada 4 meses na obra. Isso é contratual. Então, vão os familiares, marido, esposa, E filhos, por que amigos. 4 meses? É para acompanhar a evolução da obra. E para poder pedir as modificações que são permitidas também. Então, com isso, a gente conseguiu fazer a personalização. Aí começamos a personalizar as unidades. Então, hoje, de forma que quando nós terminamos o empreendimento, o prédio está totalmente pronto. Então, porque nós conseguimos colocar o piso que o cliente escolhe, porta, fechaduras, e metais, pias, Sim. enfim. Então, Isso é a parte, nós né, do mostramos valor do apartamento, isso, que é um nós- serviço adicional. nós quisemos, com o cliente sendo o nosso banco, nós queríamos dar a maior transparência possível e o maior envolvimento do cliente com o produto. Porque o que nós dizíamos para a nossa equipe comercial e falamos até hoje, nós falamos aos corretores, olha, essa visita quadrimestral nada mais é que o extrato da sua caderneta de poupança. Ou seja, você vai lá verificar em loco o andamento da sua obra, que aquele valor que você está colocando na empresa, ele está se convertendo em metro quadrado. Então, isso mostra a transparência da empresa e cria uma aproximação do Uma cliente. adesão maior do cliente. E um comprometimento do cliente com a empresa e com o produto. A média de adesão e pedido de modificação, 86% dos clientes modificam o apartamento. Maravilha. E fica belíssimo. Você entra num apartamento todo com porcelanato. Nós modificamos azulejo, piso, mármores, granitos, louças, metais. Então, a pessoa dá uma cara e um luxo maior, às vezes, para o apartamento. Valoriza muito. Você entra num apartamento shell, que a gente chama, que é só a casca, e entra num apartamento decorado. Temos uma arquiteta que recebe todos os clientes. São 3.000 para mudanças, poder 1.800 mudanças por prédio. 1.800 Pois mudanças Em é, média. tudo Mas isso, do cronograma original. e tudo isso adquirindo porcelanato, metais, Exatamente. portas a preço Ah, de atacado. isso né? bem Que é um lembrado, diferencial também. A gente transfere o preço para o cliente, o preço que a fábrica nos faz. Sim. Porque é a empresa comprando e no atacado. E a gente transfere este valor. Então, o cliente, Essa vantagem se comercial. ele escolhe um tipo de piso e for ao mercado procurar semelhante, ele vai achar, mas a diferença nossa é muito grande É em uma relação ao que ele logística iria. bem É. complexa. Ela é bem aí, né? Funciona complexa, porque mas- as empresas mas se adaptaram. Com a repetição, isso acabou, enfim, virando um procedimento Outras normal da empresas já Sim. copiaram, a própria Roca, que é a empresa com quem a gente trabalha como parceria, ela mesmo já divulga para os clientes esse sistema. Uma Sim. outra coisa, Lúcio, também uma inovação também que surgiu da Marcondes César, foi uma estratégia comercial importante também. Nós, no passado, tínhamos muito poucos veículos de divulgação do empreendimento. Né? Então, nós tínhamos jornal, revista, TV e rádio. E a Marcondes César adotou como prática
fazer as obras em avenidas, onde você tivesse um grande Verdade. fluxo de pessoas. Então você pode olhar os empreendimentos, eles estão sempre em ruas. Por quê? O Fred pode explicar isso melhor, porque a rua de passagem ela já é a propaganda, né? Então a placa da empresa lá no empreendimento ela já é a propaganda para aquelas pessoas que estão transitando, e isso aumentou também as vendas da empresa. Esses 44 anos nós fizemos mais de 80 prédios. E sempre eles em local privilegiado, porque eu digo sempre, e agora os filhos estão chegando na linha sucessória. O Nicolas falou sobre isso. O Juliano, o Enzo. Primeiro localização, segundo localização. Por quê? Exatamente. Me lembro dessa parte. Tanto é que, para você ter uma ideia, alguma coisa em torno de 70%, 75% de nossas vendas, ela está relacionada à localização do empreendimento. Então, sempre quando nós vamos comprar um terreno, é que eu digo sempre na empresa, nós temos que comprar produto e não preço. Sim. Porque não adianta você comprar preço que daí você vai comprar um terreno péssimo, que a gente costuma brincar, aquele terreno assim, espetacular, aquele terreno 100 por 100, né? Aquele terreno plano, né? Que é um plano, é um tapete no varal, aquele terreno que tem 100, mas 100 de profundidade. Então o terreno para nós tem que ter visibilidade, avenida de grande fluxo, topografia, né? E localização. Então isso tem sido... E isso sempre foi, não fomos nós que descobrimos isso, foi de nós percebermos os empreendimentos. Sim. Eu digo sempre, nós compramos aquilo que aonde nós iríamos morar. Bom, aqui eu moraria, então aqui nos interessa. Aqui eu não moraria, aqui não nos serve. Então, o critério nosso de compra é esse critério assim de bem simplista, sabe? Sim. Mas aquilo que nos encanta, nós temos a certeza que vai encantar também os nossos clientes. Então é nessa linha que a gente Em segue. função de terrenos, tecnologia, sistema de financiamento, estendemos isso para o Vale do Paraíba. Sim. Hoje a gente atua em Cruzeiro, Lorena, Sim. Caçapava, Pinda, Jacareí. Até para montar um landing bank também, né? Sim. Banco de terras ali, para você ter bons terrenos em localizações que você vê que tem um crescimento bacana. Se você chegar no futuro ali, já não tem mais aquele terreno. É isso aí. Mas talvez no momento anterior ali, você faz um bom negócio, uma boa localização com um futuro promissor. Nós temos debatido muito hoje a questão de terreno. Hoje em dia você não compra mais terreno, né? Você constrói terrenos. Você tem que comprar uma casa aqui, outra casa do lado, uma casa atrás, porque a procura pelas regiões mais valorizadas, você não encontra mais terreno vazios. Mas esses terrenos já estão ocupados por uma construção ou outra. Então, é o que eu falo, hoje, para comprar terrenos, você tem que construir terrenos. Então, está mais difícil e mais caro, mais oneroso. Outra característica ainda no tema de localização importante, talvez nem eles percebam muito isso, é a questão da inovação na localização. Eles também foram desbravadores na questão de localização. Então, se você for pensar, a primeira empresa que fez empreendimentos no Floradas, São José, atrás do Vale Sul, Marcondes César, grande parte dos empreendimentos lá. São 25 torres lá. Aqui Avenida Doutor Eduardo Cury. Também foram os pioneiros lá. Aqui na Cassiano Ricardos também fomos pioneiros. Né, os pioneiros aqui nos empreendimentos. Onde mais? O nosso escritório, onde ele está, também nós fomos pioneiros lá. Também pioneiros. Nos instalarmos lá. Lá embaixo, na Vila Industrial, quando você vai pegar a Vila Industrial também. Fomos então, sempre nessa crescimento da cidade tem o nome Marcondes César escrito ali, né? Pioneiro. Antes da instalação da Avan, ali era meio que um mato ali. Nós fizemos 4 empreendimentos ali. Fizemos 2 há 20 anos atrás e 2 há 10 anos atrás. E hoje, olha o que virou a região. E agora via Cambuí chegando ali. Exatamente por conta de estar em vias expressas. Né? Isso é questão de tempo, do progresso chegar mais cedo ou mais tarde, mas vai chegar, porque é uma alça de ligação entre a cidade. Então, como o escritório nosso, na Eduardo Curna, na Jorge Zaru, nós estamos lá há 25 anos. Nós somos os primeiros a chegarmos lá, seja residencial ou comercial. Me recordo, um cheiro horrível de esgoto, que não tinha tratamento, alagava. Ali, para você ter ideia, chegou a ficar água ali no teto de ônibus, para você ter ideia. Né? E sem contar os pernilongos. O pernilongo picava você no dia, picava você no rosto. Então, para você ter ideia o que era aquilo lá há 25 anos atrás. O progresso chegou, mudou tudo.
de forma assim radical e, logicamente, na consequência, a valorização dos imóveis no entorno e na região. Né? E a sede ali também, que fica ali no Que foi próximo. feito pelo Giuseppe, que é o Giuseppe Giuseppe Ambrosano, Ambrosano, dono do da Buffet Marinella. Marinella. Sim. Nós E compramos Me faleceu, lembro que lá era da faleceu Marinella. recentemente, uma Recentemente. pessoa espetacular. Então, Deixou bastante Eu me saudade. lembro que aí era da também, né? Marinella aquele prédio. Isso. Então a ideia dele era para fazer um centro de eventos É. e ele nos convidou há alguns anos para poder visitar, se a gente não tinha interesse. Até para chegar para visitar era difícil, né? De caminhonete, porque era só buraco e mato. Um dia nós fomos e deu certo e estamos lá há quase 30 anos. Mas daí tem um outro momento assim, que eu acho também bastante importante na empresa, que foi por volta de 2010, foi quando nós regionalizamos a nossa ação. Nós tivemos momentos assim muito interessantes na nossa empresa. Assim. Com 20 anos de empresa, nós diversificamos para a pecuária. Sim. E partimos para a pecuária, montamos um projeto muito bacana, adquirimos 4 propriedades rurais. Mas assim, vamos investir em pecuária ou tinha alguém que era ligado ao setor? Não, tem uma tal? história que é bacana, que nós, como nascemos em Guaratinguetá, todos os tios, um plantava abacaxi, o outro plantava laranja, o outro engordava boi, o outro tirava leite. Nós tivemos isso Entendi. na infância. E nós queríamos proporcionar isso aos nossos filhos. Aí nós estávamos procurando fazendas pequenas, né? Aham. 150 alqueires, para o filho poder ver uma cobra, poder pescar um peixe, poder Aham. andar no cavalo. E quando nós compramos a primeira fazenda, já veio uma fazenda grande com 350 alqueires. Falei, poxa, então nós temos que desenvolver um projeto pecuário. E depois compramos outras propriedades, chegamos a 1.000 alqueires aqui na região, né, com 5.000 animais. Então foi uma diversificação da empresa. Então em 2020 nós investimos na pecuária. Então, com 20 anos, diversificamos, criamos mais um braço econômico na empresa. Depois de 30 anos, criamos um outro braço na empresa, que é o braço de locações. Hoje nós temos mais de 300 unidades locadas. Então, nós temos Antes um braço. disso, Fred, criamos a fábrica de janelas de alumínio, fábrica de caixilhas de alumínio. Verdade. Todos Eu os ia prédios perguntar nossos isso, né, que foi Isso. são a feitos fabricação própria. ali, com né? a fabricação própria. E é muito interessante a questão da fabricação. Por causa do just in time. Aham. Você tem um produto na hora e no momento exato que você precisa, sem ter que investir, comprar antes, uma série de coisas. Então, Nós fizemos essas Eu diversificações. ia falar disso, que também foram duas ações inovadoras, porque nós tivemos no passado, a única empresa que eu me lembro que fazia isso era a Encol. A Encol produzia as Isso, portas, isso, produzia as janelas e tudo mais. E a Marcondes César fez isso Começamos. e teve a casa também de materiais. Vocês também Nós montaram tivemos uma um depósito empresa atacadista chamado de depósito. Intercal. Intercal. Hoje que chama-se era um- Intermac, na nossa Intermac, época era conheço. Intercal. É um depósito Intercal. nosso. Nós Nós que começamos com esse fundamos depósito. para a compra de metais. Então, todo o material Isso. hidráulico E vocês aí compravam uma coisa também. puxa a outra, né? Como nós temos a fábrica de alumínio, nós temos a indústria do aço também. Por que chamamos a indústria do aço? É o indo ao alumínio e o indo ao aço. Nós temos diversos containers, oficina de máquinas, tratores e caminhões e guindastes. Nós damos manutenção, Sim. toda a mecânica e fabricamos alguns componentes da construção. Escora metálica, carrinho, jirica, tudo em função de ter iniciado a indústria de alumínio e depois Pois é. derivamos para o E aço. o pioneirismo também na utilização de gruas. Ah, é. Eu ia, Porque vocês até quando também você estava falando, me começaram- lembrei. Nós- que a Marcondes começaram. sempre teve uma grua, a grua Nós, própria. ali 3 e gruas tal. próprias, Que era inédito. em São adquirimos José dos Campos. de 25 a 30 anos atrás. É. Todas as obras nossas eram tocadas com gruas. Tivemos que ir atrás, como é que monta, como é que desmonta, E é quais são os caríssimo o custos. aluguel, né? Muito. Tanto, É, tanto a locação quanto a Quanto a o compra valor desses do equipamentos, equipamento. Sim. né? Mas era a tecnologia do momento ainda é muito usada Ó, hoje. Hoje vendeu você mais vê um, que- hein? Aí. Hoje Pulseira. você dá uma volta e na hoje- cidade e vê algumas gruas funcionando. E Mas hoje, antigamente era raro. mas Verdade. hoje eu digo sempre ainda para os meninos que estão chegando na empresa, os sucessores, os filhos e sobrinhos, que nós temos um modelo de empresa Sim. que hoje as pessoas
Penso, não, mas o moderno hoje é você contratar a mão de obra, é você contratar o equipamento, é você terceirizar tudo. E nós temos um modelo completamente diferente desse Verdade. conceito moderno de hoje em dia. Nós compramos o terreno, nós incorporamos, nós construímos, nós vendemos com equipe própria, nós financiamos com recurso próprio, nós fazemos transporte dos materiais com veículos próprios, fazemos a produção, toda a parte de caixilharia de alumínio e a parte de ferragem do empreendimento, nós fazemos e trabalhamos com a equipe própria. Então nós temos poucos terceirizados. Por quê? Porque na nossa visão nós temos uma economia de escala ao você produzir Sim, assim. com certeza. Então, se eu contratar você vai ter a sua margem de lucro. Então, daqui a pouco você vai custar 5% mais caro do que eu produzir. Então, eu ganho 5% no seu serviço, ganho 7% fazendo o serviço do Ronaldo e no tal. aluguel da grua. Então, na escala, isso torna-se viável. Se você tivesse uma produção muito pequena, isso não conseguiria viabilizar. Então, os nossos empreendimentos, via de regra, eles têm em torno de 90 a 120 unidades cada prédio. Sim. Exatamente para que ele se viabilize com essa forma nossa de produção. Algumas coisas aconteceram aí nessa forma de produção. A repetição, a padronização, a constância de execução. Aí nós fomos criando equipes próprias que estavam constantemente ocupadas. A logística é uma loucura, né? Foi isso Por causa que possibilitou. do tamanho da empresa também, que ela vai crescendo. Mas isso é uma E coisa resolvemos bacana. a logística de uma Sim. forma muito interessante. Funcionário são equipes, né? Com Armadores, certeza. carpinteiros, azulegistas e N outras funções. Nós fazemos um rodízio entre as obras com esses funcionários. Tanto que nós temos uma diferença de meses de lançamento de um prédio para o outro para poder evitar de coincidir funções naquele período. Sim. Então, com essa defasagem de um prédio, de uma cidade para outra, a gente consegue resolver através da logística, tanto de equipamento, Sim. de projetos e de mão de obra. Uma Pois coisa, é, e isto se reflete na qualidade construtiva da Pelo empresa. treinamento né? constante. Porque são quantas unidades feitas até hoje? Vocês têm 5.000 e pouquinho. 5.000 5.500, unidades e nunca 5.400. se ouviu falar em que um empreendimento da Marcondes César tivesse algum tipo de problema. Né? Então você vê que esse controle, essa estratégia, ela reflete exatamente na qualidade, na na qualidade do pontualidade, produto. na informação. No hábito, Nós- na padronização, a Nós- repetição É. faz a gente ganhar tudo isso. Nós Tecnologia e tempo. Nós montamos equipe própria de vendas em 94, há 30 anos atrás, fomos pioneiros. Montamos uma equipe de vendas com corretores e gerente. Porque nós tínhamos muito problema à época da informação do corretor. Muitas das vezes chegava um corretor, poderia não ser má fé do corretor de uma empresa terceirizada, mas dava informação que não condizia com a realidade do empreendimento. Daqui a pouco o empreendimento não tinha carpete, o corretor informava que tinha carpete. Não tinha armário, o corretor informava que tinha armário. O que acontece com isso? A imagem não fica para o corretor, fica para a empresa. Não, mas eu comprei com a Marcondes César e falaram que teria armário, falaram que teria carpete. Sim. Então, para nós deixarmos o mais transparente possível nossas ações e nossos produtos, por isso que nós fomos incorporando ações e tarefas de terceiros para que a gente pudesse deixar esse produto nosso o mais transparente possível e que as informações fossem todas elas o mais preciso possível. Outra coisa interessante, né? na mão de obra, todos os mestres atuais, nossa elétrica, hidráulica, estrutura, ferragem, entraram como ajudante na empresa no começo. Então, foram todos tiveram ali, uma né? carreira dentro da empresa. Nós temos, por norma ou por hábito, contratar o Senai sempre para cursos voltados à profissionalização desses funcionários. Então, tudo isso é em função desta sequência de obras e dessa meio que padronização, definição de tecnologia, esse Sim. treinamento, e a gente acompanha muito as orientações
do Senai em termos de tecnologia e mão de obra. Com toda essa experiência, qual dica que você daria para quem está assistindo, que está começando, está construindo uma casinha que nem vocês ali, vendeu um Passat, comprou um Fusca, estou fazendo uma casa, né? E aí estou fazendo casas para terceiros. Hoje em dia muita gente é empreiteiro, mas todo mundo tem o sonho de empreender. Lógico. Verdade. Verdade. Eu acho que o que eu poderia dizer primeiro é você ter determinação, Sim. não desistir nunca do seu sonho, dos seus propósitos. Os desafios são dioturnos, você Sim. vai encontrar obstáculos, mas você tem que persistir. Nós conseguimos, felizmente, vencer empresarialmente porque nós persistimos. Nós não temos nada de diferente de ninguém. Eu acho que eu consigo perceber em alguns nuances essa nossa vontade de vencer. Sim. Sabe? Foi isso, esse foi o motivo que eu acredito do nosso sucesso. Não fizemos nada além de ter a vontade, o foco, a determinação, porque conforme eu falei, depois de 20 anos atuando forte, nós nos permitimos uma diversificação empresarial, Sim. que nós partimos para a pecuária. Depois de 30 anos, nos permitimos uma nova diversificação empresarial, que foi esse braço nosso de locações. Mas de que forma? Sempre sem prejuízo da atividade principal. Então, a construtora vinha bem, diversificando para a pecuária, mas a pecuária teve que dar o resultado. Nós não ficávamos mandando recurso da construção para a pecuária. Investimos e depois a pecuária teve que ser autossuficiente. Sim. Depois investimos na locação, ela teve que ser autossuficiente. De forma que esses 3 nichos empresariais, eles são independentes, atuam só, mas a empresa deu uma primeira alavancada, foi isso que permitiu. Então, o que eu digo hoje, não desista do teu sonho. Eu falo sempre lá pros filhos o seguinte, se você não quiser trabalhar nenhum dia na sua vida, faça aquilo que você goste. Sim. Porque você não terá a sensação de que você está trabalhando. Comigo acontece o seguinte, chega domingo, eu fico ansioso para que chegue segunda-feira logo. Agora, você precisa avaliar se você está querendo que chegue a segunda ou você não quer que chegue a segunda. Acho que aí é um termômetro. Então, eu fico... Mas nós tomamos expectativa. algumas medidas para que essas coisas caminhassem do jeito que caminharam. Sim. Primeiro, ótimas assessorias. Vou dar o exemplo de uma delas que está acontecendo atualmente, o resultado é muito importante, que é a contratação de uma empresa que cuida de empresas familiares. Treinamento para os fundadores, para as esposas, para os filhos e acompanhamento do desenvolvimento dos filhos até os dias de hoje e vão acompanhá-los por todo o tempo. São pessoas extremamente preparadas e eu acho que o benefício é muito maior do que o custo. O custo é insignificante pelo grande retorno que isto nos trouxe. Não só na área de pessoas, né? Na área de departamento pessoal e convivência, relacionamento, mas nas outras áreas técnicas também. A gente sempre trabalhou com grandes empresas parceiras, é o caso do Ronaldo Queiroga, que, como já citei diversas vezes, ele tem a maior e a melhor empresa especializadas em solos. Então, eu acho que essas parcerias e essas contratações de assessorias nos fizeram caminhar de uma forma melhor e mais rápida. Me lembro da palestra do Armando Lorenzo, lá na Convap. Isso aí. Eu achei fantástico. Eu tinha comentado com o Nicolas. Falei, que legal. Sabe o que é bacana? Realmente muito bom. Mas eu vejo alguns pontos cruciais aqui no sucesso da Marcondes, né? A organização, né? A inovação da alvenaria estrutural. A própria alvenaria estrutural, você economiza forma, economiza aço, faz bem para natureza, né? Então, esse sistema fácil. Então, tem muita mente nisso, não é só braço e vontade de fazer. É vontade de fazer com inteligência.
É Né, verdade. Eu acho também que existe, assim, é claro que existe uma modéstia da parte deles em falar, mas eu que os conheço bem, eu Sim. acho que, primeiro, a competência de cada um na sua área. Muito Né? E eles competente, sempre muita foram competência. se dividiram muito bem nessas áreas. Né? Sim. O Fred na área administrativa e financeira, comercial, o Zé na área técnica, extremamente competente, o Paulo também, que esteve à frente da empresa, também na parte de manutenção, de cuidado com as máquinas. Trabalho, né, que nós nunca vimos nenhum dos irmãos passeando durante a semana, né? Sempre muita dedicação. E talvez um dos pontos cruciais que a gente tem que ver hoje no mundo moderno, que é a questão da idoneidade. Né? Uma empresa extremamente séria, que sempre honrou com seus compromissos, né? Financeiros, nunca atrasou uma obra, pra você ter ideia, né? Isso é errado, né? Hoje em dia. Então tem todas essas componentes aí, né, que fazem com que a empresa tenha sucesso. Eu vou acreditar isso em grande parte aos meus pais. Meu pai Clemente, a minha mãe Ivone, minha mãe viva, meu pai já falecido. Meu pai gerente de banco, sempre tivemos limitações de ordem financeira em casa. Imagina 4 irmãos, gerente de banco, minha mãe dona de casa. Então, nós sempre aspirávamos coisas que não era possível o meu pai atingir ou proporcionar a nós. Mas ele nunca nos tirou do caminho reto, sabe assim, do respeito, da moral, dos valores éticos. E tanto é que nós, irmãos, eu estou junto com meu irmão há 70 anos na vida e há 45 anos na empresa. Eu digo sempre lá em nossas reuniões. Se não se mataram até hoje. Pois é, você vê? Então, tinha que soltar essa. Mas se deixar ele falar à vontade, tá tudo certo. Esses são os valores. Então eu quero agradecer o Ronaldo, mas eu quero estender esse momento que nós estamos vivendo, essa transição que nós estamos fazendo, aquela criação que nós tivemos, aqueles valores com as limitações, mas não nos faltou educação, não faltou carinho, não faltou amor, não faltou compreensão e não faltou direção do meu pai. Ele sempre foi nos norteando. Então, essa nossa unidade familiar hoje vem de lá. E é o que nós estamos passando para os nossos filhos. Então, eu acho que a nossa empresa ela tende a se perpetuar no tempo por conta desses valores pessoais. Não estou falando que nós somos pessoas espetaculares, mas nós conseguimos nos interagir bem como família, com respeito, muito sabe? Bom. Então nós temos lá, eu digo sempre na empresa, nesta mesa aqui nós somos sócios. Da porta para fora nós somos irmãos. Temos as nossas diferenças empresariais, mas da porta para fora nós comemos no mesmo prato. Então nós não temos diferenças pessoais. Temos diferenças empresariais que é extremamente saudável, porque cada um vai corrigindo o caminho do outro. Então, eu acho que esse é um dos grandes valores. Obrigado, Ronaldo. Zé? Dando continuidade no que você colocou e o Fred completou, também auxiliado pelo Ronaldo, eu acho que é um conjunto de coisas que tem uma história ao longo dos anos, né? Desde a formação. O Fred não falou da formação, mas a gente vive estudando, né? Tá toda hora matriculado num curso, numa especialização. Eu fiz uma pós, tem, 6 anos atrás, 8, com 65 anos de idade. Então, mas tudo isso com orientação deste grupo que nos assessora. Outra coisa muito importante é o convívio com as nossas associações de classes. É de extrema importância a troca de ideia, a convivência com as outras empresas, os nossos parceiros. Vamos falar apenas da Convap, porque tem CAL, CREA, Cresce, a Convap, Sinduscon, Secov, Seconce, FIAPSIS. Tem aí 10 entidades ligadas à construção, pelo menos. Mas esta relação que temos hoje, falando de São José dos Campos, que é a nossa sede principal é aqui, a Convap tem 80 empresas construtoras associadas que temos uma convivência de parceiros de construção. Um transmitindo para o outro, ajudando, auxiliando. Fazemos visitação técnica nas outras empresas que são nossos parceiros. Acho que isso também nos ajuda. Dentro dessa linha, o sindicalismo patronal sempre esteve presente dentro da nossa empresa. Conforme o Ronaldo falou, eu fui presidente da Convap ainda muito jovem, com 33 anos,
O Nicolas já está com 29 anos, já está lá como vice-presidente. Mas a nossa leitura disso é esse campo de informação, essa plataforma de informação que você tem. Porque você está convivendo num meio em que todos estão vivendo os mesmos problemas. Um vivendo antes, outro vivendo depois. Então, esse network é muito importante. Eu digo sempre que a base de uma empresa, de um sucesso, está no relacionamento. Sabe? Tá no conhecimento das outras, nesse intercâmbio que você consegue fazer. E uma outra coisa também que eu digo sempre, meio que emblemático, eu digo sempre que uma associação ou um sindicato patronal que nós atuamos, ele tem um papel muito, muito diferente daquele papel que nós fazemos dentro da empresa. Porque muitas das vezes dentro da empresa, a decisão sempre é sua. Não necessariamente que seja aquela sua opinião, mas a decisão é sua. Se nós resolvermos pintar esse ambiente aqui de branco e vocês preto, azul e eu optar para o branco, mas daqui a pouco entender que o amarelo é melhor, a decisão será minha. Não pela minha opinião, mas a decisão final. E o sindicalismo, ele faz você ter habilidade negocial, porque lá você não consegue impor as suas vontades. A decisão não é sua, a decisão é colegiada. Então faz com que você tenha essa habilidade negocial, né? Essa diplomacia para você negociar. Então, se eu quiser pintar de branco, eu vou sentar com um. É o bom senso ali, né? Exatamente. Então é bacana. Que é melhor para o grupo. Ele traz essa democracia de decisão que a empresa tira de você. Pela velocidade, pelo tempo que você tem curto e tal, você tem que agir muito mais rápido. E numa decisão sindical, ela é uma decisão colegiada. Então, isso traz você essa habilidade negocial que a empresa, muitas das vezes, acaba tirando. Então, acho que, além do relacionamento, do conhecimento, da informação, essa habilidade também eu reputo como uma coisa muito importante na atividade empresarial. Eu acho que tem também um ponto importante aí que nós não falamos ainda, que a Marcondes César também inovadora em ESG, né? Nessa questão de desenvolvimento, na questão ambiental, quando a gente fala de uma estrutura em bloco estrutural, nós temos uma série de economias em forma, em madeiramento e tudo mais, mas tem a parte social também que é importante, que é a participação da Marcondes César nos esportes, o investimento que ela fez nos esportes, no esporte, principalmente na equipe de ciclismo, né, que foi uma equipe campeã. 10 vezes campeã brasileira. 10 vezes campeã brasileira. E aí vocês poderiam também falar um pouco a respeito disso, que também é uma participação importante da construtora Ronaldo, nisso. Você entrou pelo esporte, mas a gente, junto ao esporte, nós temos a questão da filantropia. O Paulo, nosso irmão, nosso terceiro irmão e o mais novo, ele foi diretor da Sorri por 25 anos e do projeto Ciranda. O que é a Sorri? É uma escola, um prédio da prefeitura, tocado por alguns empresários, com a ajuda da prefeitura, e temos 150 alunos com deficiência física nesta escola. Uma organização do terceiro setor. Exatamente. E as empresas, por força de acordo sindical, colocam 2% dos funcionários, no caso da construção civil, 2% dos funcionários com deficiência física. Essa escola não tem número suficiente para atender o mercado, tal é o sucesso que essa escola atingiu. Além disto, nós temos o projeto Ciranda, fundado por um vice-prefeito de São José dos Campos, que cuida de 150 crianças, em média, com deficiência física e mental. Isso é um projeto muito interessante e o Paulo, meu irmão, continua nessa, e hoje o diretor da Sorri, o professor diretor, é o nosso sobrinho, filho do Paulo. Então eu acho que antes do esporte, esta parte de filantropia social é muito interessante. E no esporte nós patrocinamos ciclismo, por muitos anos foi uma equipe líder do ranking nacional, líder do ranking aqui da América do Sul. Patrocinamos o rugby, hoje estamos patrocinando o rugby, patrocinamos judô, enfim, já tivemos, porque nós gostamos de esporte, sempre praticamos esporte, nossos filhos também estão nessa pegada do esporte, mas o importante que nós vimos ao longo desses anos patrocinando equipes é que, a partir do momento que você investe no esporte, surgem os grandes valores. Né? Sim. Então, para você ter uma ideia, citando um único atleta, o Breno Sidotti,
na equipe de ciclismo nossa, que era líder do ranking Me nacional. lembro do Breno Sidotti. Um garoto com 18 anos de idade, vindo de Cruzeiro, veio para a equipe, despontou, ganhou várias provas e foi embora para a Itália. Você vê, um menino, garoto, simples, mas então o quê? Então, a partir do momento que você investe recurso, acredita, os valores vão chegando, você vai descobrindo os valores e você, logicamente, você além de despertar isso e servir como modelo para muitas pessoas, também você traz uma dignidade de vida melhor para essas pessoas, que muitos deles de uma vida mais humilde, mais simples e conseguiram aí ocupar um espaço e ter uma vida melhor. Então, acho que o esporte, além desses valores da saúde, do bem-estar, você investir, você consegue trazer valores para cá, tornar isso mais visível e servir também como modelo e como inspiração para muitas outras pessoas e empresas, né? Com certeza, inspira muitas pessoas. Que alegria, né? Receber vocês aqui. Nossa, com tanta coisa aí, inovação, plano 100, alvenaria, sistema fácil, né? Também a filantropia, né? O esporte, a família, que o Fred falou, né? Da criação do pai, dessa parte também como que é? Da sucessão familiar, né? Então, muitos pontos importantes aí que é a base da empresa e a base da família também, né? Sim. Eu vi que vocês têm esse laço muito forte da família, né? Exemplos a serem seguidos, né? Exemplos. Obrigado. Parabéns para Ronaldo. vocês, obrigado aí Isso. pela participação no AconvapCast aqui, no ManzaCast. Muito obrigado. Feliz pela oportunidade. Um abraço a todos. Agradecemos o convite novamente. Parabéns ao trabalho e muito obrigado. Obrigado, Ronaldo, também, pela ajuda, pelo apoio. Eu que agradeço o convite, Luiz. Para mim é uma honra ter amizade, né? E Sim. tantos anos de convivência com essa dupla aí, que para mim realmente é um grande orgulho. E olha, o Ronaldo foi essencial aqui nesse podcast, porque ele conhece. Tô lembrando muitos mais do anos, que ele. né? Nossa senhora, ele sabia tudo aqui, puxou aquela, né? Aquela coisa lá do fundo do baú. Obrigado, Ronaldo. Maravilha, muito bom. Prazer. Valeu, pessoal. Até a próxima. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos, Polo Vale Decor, AconvapCast e ManzaCast. Um abraço. Até a próxima.